no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir a semana aqui no nosso bate-papo político falando sobre assuntos da área da educação que interessa a milhares de cearenses e especialmente nesse momento aos gestores municipais. Muitas prefeituras do Ceará precisam correr contra o tempo para entregar a documentação exigida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e garantir a construção de escolas e creches. Essa documentação precisa ser entregue até o dia 30 de abril e, segundo a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, não haverá prorrogação de prazo. Para os prefeitos e prefeitas do Ceará que foram contemplados no novo Programa de Aceleração do Crescimento, do novo PAC da Educação ano passado, que foram contemplados com creches e escolas de tempo integral. O prazo para retirar as cláusulas suspensivas, quer dizer, para entregar toda a documentação junto ao FNDE e à Caixa, vence agora dia 30 de abril. E aí, atentando, gente, não deve haver prorrogação desse prazo. Então, você que não retirou, caso não consiga, pode perder a creche ou a escola. Então, vamos correr, ainda dá tempo, mas fiquem atentos. Qualquer dificuldade, procurem o FNDE, procurem a agência da Caixa, que a gente quer entregar muitas e muitas creches e escolas de tempo integral aqui no Ceará. Segundo ainda a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, as obras, jornalista Beto Almeida, têm grande relevância na vida da população mais pobre e ela destaca que as creches tem diferentes modelos e no caso das escolas de ensino em tempo integral, são unidades com até 13 salas e investimento por unidade de 13 milhões de reais. Lembrando que nós temos a possibilidade de creches tipo 1 e creches tipo 2, quer dizer, creches de menor tamanho, creches de maior tamanho, e o maior investimento da educação também foi contemplado aqui no Ceará, que é a escola de 13 salas. Ela custa em torno hoje de 13 milhões de reais. É uma escola para ser em tempo integral, uma escola linda, toda projetada nesse padrão aqui, muito próximo ao padrão do Ceará. Enfim, tem muita coisa boa, mas atentem que o prazo está esgotando. Lembrando também que foi aberta uma chamada que deve para sair o resultado aí também de outras 500 creches do FNDE e outros 1.000 ônibus. Então tem muita coisa boa a ser entregue neste ano de 2025. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque nessa agenda tem também informações ainda mais importantes. Os prefeitos e secretários de educação de cidades do Ceará não resolveram pendências junto ao MEC para receber novas escolas de ensino em tempo integral. O mais grave, 2 municípios, Maranguape e Pindoretama, não enviaram até o momento os documentos exigidos pelo Ministério da Educação. Essas informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O Ministério da Educação lançou no mês de setembro de 2024 um pacote de 55 novas escolas de ensino em tempo integral para o Ceará. Deu prazo para os municípios apresentarem documentos e receberem um importante benefício, mas algumas prefeituras continuam com pendências. O ministro da Educação, Camilo Santana, sensível aos contratempos que o processo eleitoral do ano passado poderia gerar nessa agenda, decidiu esticar até o final do mês de abril de 2025 o prazo para as prefeituras entregarem os documentos para a construção das escolas a serem liberadas. A medida adotada era necessária, uma vez que nas cidades onde o prefeito perdeu a reeleição ou não elegeu o sucessor, obras e compromissos administrativos foram deixados de lado. Uma das agendas prejudicadas foi justamente na área da educação. Com o novo ciclo administrativo, as prefeituras ganharam um novo prazo para atenderem a todas as exigências do MEC, mas entre as 54 cidades do Ceará, 2, Pindoretama e Maranguape, não apresentaram até a última sexta-feira a documentação que as credencia a receber escolas de ensino em tempo integral. Outros 12 municípios, Jati, Barbalha, Paramoti, Ipueiras, Itarema, Milagres, Tianguá, Acaraú, Morada Nova, Russas, Massapê e Paracuru, estão com pendências para a assinatura do convênio para a construção das escolas. 30 municípios do Ceará estão com todas as condições para receber as unidades de ensino
em tempo integral. E você, jornalista Luzenor de Oliveira, pode descrever a lista dessas cidades que terão em 2025 mais uma escola para acolher alunos nos 2 turnos? Com redação do Ceará, agora Carlos Silva. Mas sim, Carlos Silva, estamos acompanhando entre esses municípios que terão escola de ensino em tempo integral. Neste pacote lançado no ano passado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado da presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, estão as cidades de Acaraú, Apuiarés, Aracoiaba, Araripe, Barbalha, Barreira, Barroquinha, Brejo Santo, Cariús, Catunda, Caucaia, Chorozinho, Crato, Grangeiro, Hidrolândia, Horizonte, Ibicuitinga, Icapuí, Iguatu, Ipueiras, Iracema, Itarema, Jardim, Jati, Maranguape, Marco, Massapê, Milagres, Miraíma, Missão Velha, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Moraújo, Morrinhos, Nova Olinda, Novo Oriente, Oroz, Paracuru, Paramuti, Pedra Branca, Pindoretama, Piqué Carneiro, Poranga, Potengi, Russas, Saboeiro, Salitre, Sobral, Tianguá, Umari e Viçosa do Ceará. Eu li, jornalista Beto Almeida, as 54 cidades do Ceará que serão contempladas com escola de ensino em tempo integral. O Carlos Silva nos trouxe essa informação sobre 2 municípios, Maranguape e Pindoretama, que até o momento não apresentaram qualquer documentação para receber esses benefícios. E outros 12 municípios listados que ainda têm pendências e que podem resolver essas pendências em relação à documentação e garantir esse importante investimento. Então, esse recado que a presidente do FNDE trouxe para os prefeitos, a Fernanda Pacobaíba, para os gestores municipais, é um alerta importante, Beto Almeida, e aqui nós fazemos questão de enaltecer esse trabalho feito pela presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, de ficar vigilante e, ao mesmo tempo, ser atenciosa quando a imprensa, e aqui o exemplo conosco do Jornal Alerta Geral, sempre que a gente a procura com pedido de informações de interesse da população, de interesse dessa agenda na área da educação, ela sempre tem sido cortês, cordial no atendimento a essas demandas de informações de interesse da população. Então, resta aos prefeitos e às prefeitas, Beto Almeida, correrem e garantirem essa documentação, a apresentação da documentação e esse benefício tão importante, que é uma creche ou uma escola de ensino em tempo integral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, essa declaração da Fernanda Pacobaíba, que é a presidente do FNDE, Luzenor, ela tem relevância pelo seguinte, porque são vários prazos que as prefeituras têm que cumprir em relação a vários projetos que tem hoje em execução no Ministério da Educação e que precisam de verbas que, claro, passam pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, cada projeto, cada escola, cada creche, cada pedido de ônibus escolar, eles, na realidade, têm um certo, um calendário diferente de prestação de contas. Por exemplo, Luzenor, a prestação de contas que os municípios têm que fazer para estar em dias, isso já passou. É um prazo que eu estou aqui me referindo apenas para citar, por exemplo, os tipos de prazos que os prefeitos, principalmente os que assumiram agora a gestão nesse ano, iniciando agora 2025, tiveram que correr literalmente para não amargar prejuízo. O último dia foi janeiro desse ano, para fazer a prestação de contas do ano anterior. Por que que isso pega principalmente para quem assumiu uma gestão? Porque os prefeitos que finalizaram seus mandatos não tiveram esse cuidado. E aí foram os novos gestores que tiveram que tomar conta disso. Mas tem outros prazos, Luzenor, como por exemplo, o programa do novo PAC. É uma documentação que precisa ser entregue e essa documentação já tem um novo prazo. É exatamente esse que a Fernanda Pacobaíba se refere, que é no dia 30 de abril, ou seja, próxima quarta-feira. Para que isso? É o limite para regularização da documentação de prefeituras que querem ter obras como creches, como escolas de ensino integral, quadras esportivas, por exemplo, dentro dessa proposta de financiamento pelo novo PAC. Mas tem também um outro prazo, Luzenor, que são aquelas obras que foram repactuadas. Você lembra que nós falamos delas aqui? Que obras repactuadas são essas? São exatamente aquelas obras que estavam paradas
umas paradas há 5, 6, 8 anos, e quando o ministro Camilo Santana assumiu, um compromisso dele foi: vamos fazer um levantamento dessas obras que estão paradas, ver quais são aquelas que têm condições de serem retomadas, e a partir daí vamos fazer uma nova repactuação. Ou seja, os municípios vão ter que dizer o seguinte: qual é o tempo e a documentação, o que é que precisa para a gente fazer. Nesse caso, são 2 anos, ou seja, 24 meses, a partir da validação dos instrumentos que as prefeituras deram entrada lá mesmo no MEC. Então, com possibilidade de prorrogação por igual período. Esse é um prazo para aquelas obras que estavam paralisadas. Obras que, na realidade, estavam lá sendo esquecidas, viraram elefante branco, Quadras esportivas, creches, escolas. Exatamente, muitas creches. Inclusive também creches as 6, aquelas maiores que também estavam paradas. Então, são obras que entraram dentro desse novo calendário. E aí tem, lógico, o Pacto Nacional pela Retomada das Obras da Educação Básica, que foi exatamente essa proposta que a Fernanda Pacobaíba tanto insiste, de que não é algo que depende só do MEC, as prefeituras também tinham que fazer a sua contrapartida. Aliás, elas têm que fazer a sua contrapartida. E a contrapartida é exatamente, primeiro, aprontando a documentação, segundo, mostrando qual é o capital de comprometimento que cada município tem para dar na contrapartida desses projetos. É isso que os novos prefeitos e os gestores que já estão aí no comando das suas prefeituras precisam mostrar agilidade nesse momento. Jornalista Beto Almeida, é importante frisar também que, por exemplo, esse pacote de 55 escolas de ensino em tempo integral, distribuídas em 54 municípios do Ceará, terão um investimento do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, no valor de 572 milhões de reais. Essas obras, muitas licitações já foram iniciadas, estão sendo realizadas, mas as outras também, outras licitações, dependem justamente do outro lado da história, que é a prefeitura apresentar a documentação exigida para o cumprimento de algumas regras que são impostas para os municípios ganharem essas escolas. Então, são importantes obras, creches, escolas de ensino em tempo integral, que não dá para perder essa oportunidade dentro dessa nova política pública adotada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, de expandir a rede de escolas de ensino em tempo integral em todo o Brasil, e aqui especificamente no Ceará, o cumprimento de uma meta de tornar o ensino em tempo integral universal até o final de 2026. Exatamente isso. É por isso que o FNDE e a Fernanda Pacobaíba têm tido sempre esse cuidado de estar divulgando esses prazos, porque inclusive tomou-se a decisão de não prorrogá-los. Por que isso? Porque quanto mais tempo fosse dando, maior seria o distanciamento, Luciano, do início dessas obras. Por exemplo, aquela história de prazos, envio de propostas para a construção de novas creches, ela disse claramente, inclusive numa entrevista aqui com a gente, tem que ser cumprido esses prazos, porque se não forem cumpridos, na realidade, as prefeituras vão ficar a ver navios. E quem perde, na realidade, é a população, que deixa de ter creches novas, creches qualificadas, que deixa de ter escolas de tempo integral. Então, assim, você imagina o que isso exige, Luciano, de competência, de agilidade, de dinamismo da Secretaria de Educação de cada município, mas não apenas dela, e dos órgãos que também estão ali auxiliando os prefeitos como um todo. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, ocupou o cargo de secretária da Fazenda no governo Camilo Santana, ganhou projeção estadual e nacional e acabou sendo convidada pelo ministro Camilo Santana para assumir o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que tem uma relação direta com os municípios. E esse modelo adotado de diálogo, de conversa da presidente Fernanda Pacobaíba, acabou por projetá-la ainda mais, ao ponto de ser hoje Fernanda Pacobaíba citada sempre no cenário político pré-eleitoral de 2026. Fernanda Pacobaíba é hoje filiada ao PSB e já está entre os nomes que deverão disputar um mandato à Câmara Federal em 2026. Mas esse assunto faz parte de outra agenda que nós iremos tratar daqui a pouco, que é a movimentação no âmbito do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mas na nossa pauta também
tem informação sobre o escândalo no INSS. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, está naquela situação. Balança, mas não cai. E é alvo de pedidos de CPI por conta de um desvio de 6 bilhões e 300 milhões de reais na conta de aposentados e pensionistas. Daqui a pouco a gente volta.